coisa é desenhar fluxos e processos, outra coisa é aplicar isso no dia a dia da empresa. Quantos consultores já perderam credibilidade porque a decisão que ajudaram a sustentar não se confirmou na prática? Quantos processos pareciam bem estruturados, mas deram errado meses depois? Hoje nós vamos falar sobre o que acontece quando a análise encontra a realidade. Seja muito bem-vindo ao Brain Talks, o podcast da Infinical Brain, criado para consultores e profissionais que querem transformar a análise humana em decisão estratégica. Eu sou Thaís Leonardi, CMO da Infinical Brain, e no episódio de hoje eu recebo a Aline Freitas, ela que é fundadora da Côncavo Consultoria e especialista em processos. Seja bem-vinda, Aline. Muito obrigada, Thaís. E também Ramon Ruiz, ele que é CEO da Infinical e também idealizador do método Sigma. Seja muito bem-vindo, Ramon. Muito obrigado, Thaís. É um prazer estar aqui. Aline, para começarmos essa nossa conversa, eu gostaria que você começasse se apresentando um pouco mais a fundo do que eu fiz aqui e também nos contasse de onde surgiu a ideia da Côncavo Consultoria. Então, vamos lá. Bom, meu nome é Aline Freitas, sou a fundadora da Côncavo Consultoria. A Côncavo veio de um desejo que foi crescendo aí em quase 20 anos de estrada corporativa, de crescimento de negócios e desenvolvimento de negócios. Então, veio vindo desse acúmulo de conhecimento. Eu gosto muito de estudar, então eu fui estudando e ganhando certificações. E tudo isso eu percebi que podia ser um método próprio que eu conseguiria aplicar para uma gama muito grande de empresas e que elas poderiam ter um resultado muito grande usando todo esse conhecimento. Então, o desejo de criar a Côncavo veio daí. A Côncavo hoje atua com empresas em crescimento, expansão e profissionalização. Então, a gente usa 3 pilares, que são estratégia, estruturação e gestão. Estratégia, a gente foca bastante em posicionamento de mercado, em precificação, né? Hoje é uma dor bastante latente de muitos negócios. Estruturação, então, é organizar aquele caos que a empresa, quando começa a crescer, acaba vivendo. E a gestão, que amarra tudo, né? Porque a gente pode planejar, pode organizar, mas se a gente não tiver a gestão e aquele constante acompanhamento, a gente acaba perdendo resultado. Então, a Côncavo nasceu disso. Olha, eu posso afirmar que ela gosta muito de estudar, tá? Eu posso afirmar. Você conhece o perfil dela, sabe disso. Não só pelo perfil, mas pelo curso, tudo. Eu era uma aluna aplicada. A Aline, inclusive, fez a formação, é certificada pela Infinical Brain, né, Aline? E antes de entrarmos mais nesse debate sobre o dia a dia da tua operação, eu queria que você compartilhasse conosco o que motivou você, de fato, a sair do corporativo e abrir a tua consultoria. O corporativo, ele tem várias faces e eu acho que eu me sentia muito presa ali atuando só para uma empresa. E eu percebia que eu podia impactar muito mais gente, né? Muito mais empresa. Então, eu trabalhei, são quase 20 anos, né? 19 anos e pouquinho aí. Trabalhando no corporativo, então passei por grandes indústrias, né? Alimentos, passei por grandes bancos, capital aberto, empresas familiares. Então, foi uma trajetória longa. E eu percebia que trabalhar só para uma empresa, apesar de eu trabalhar numa consultoria interna, né, porque eu trabalhava com planejamento estratégico, eu trabalhava com melhoria de processos, eu percebia que o impacto que eu gerava ali, ele poderia ser multiplicado por muito mais empresas. E no começo da minha carreira, eu me perguntava, né, mas o que eu tô fazendo aqui nessa área, né? Será que faz sentido? Pra onde que eu vou, né? Então, eu lembro, assim, de ter recebido alguns estagiários, eles falavam, da onde que a gente cresce do planejamento estratégico, vai pra onde? E eu sempre me perguntei isso quando eu tava no corporativo, né? Mas sempre segui, sempre aproveitando as oportunidades que apareciam, tanto que eu fui, num momento, para a área de inovação, então estruturei um primeiro projeto de inovação de uma empresa alemã aqui no Brasil. Então, foi uma novidade, né? Uma empresa multinacional que não permitia inovação fora da Alemanha. Eu consegui trazer isso para cá, estruturar uma equipe, mas sempre atuando assim, em fazer o crescimento da empresa, em fazer desenrolar, em trazer produtividade, em trazer resultado. E aí, mas é sempre ali para um único cliente, uma única empresa. Então, quando veio a ideia da consultoria, e na verdade ela não foi assim tão, nossa, tive uma ideia eureka. Ela foi construída por pessoas me apoiando, ou por pessoas me pedindo para fazer consultoria, e que um dia eu cheguei na conclusão que na verdade era isso que eu deveria fazer, né? Apoiar mais pessoas e usar o método que eu, e todo o conhecimento que eu acumulei
para expandir negócios aí de mais empresas, empresários, enfim, fazer mais resultado. Que legal, muito bom. Você sabe que eu também não comecei a minha carreira na área da consultoria, né? Eu sou jornalista por formação. E como é que um jornalista se torna um consultor? Eu acho que tem muito disso que você falou. Surge uma inquietação enquanto a gente está no mercado, como CLT. Eu trabalhei tanto como repórter, apresentadora, como também do outro lado da notícia, como assessora de imprensa de grandes marcas de multinacionais no setor automotivo, no setor do agronegócio. E sempre tive alguma inquietação que era, eu queria fazer as coisas de um jeito diferente, no que se referia à área da comunicação. Mas existia uma estrutura pronta, que precisava ser respeitada. E também, aos poucos, eu fui construindo a ideia de abrir uma empresa e prestar consultoria nessa área de preparação de porta-vozes, que é o que eu faço hoje. Só que na minha carreira, na minha trajetória, do CLT para consultor, para abrir uma empresa e ser um empresário, eu enfrentei algumas dificuldades iniciais. Eu tinha, por exemplo, uma das minhas primeiras dificuldades era como é que eu estruturo uma metodologia, um método, para que eu possa desenvolver um porta-voz para que ele fale melhor em público, para que eu possa organizar o posicionamento de mercado de uma empresa para que ela tenha os resultados que ela busca nesse mercado. Uma outra dor que eu tinha é como é que eu mensuro o avanço que o meu cliente teve. Claro que eu posso gravar um vídeo e fazer um antes e um depois, mas como que eu consigo detalhar melhor isso e mostrar o avanço que ele teve em pontos específicos do posicionamento dele ou da comunicação dele? Como é que eu precifico esse meu trabalho? Como é que eu busco novos clientes? Como é que eu crio diferenciais de mercado para que o meu negócio não seja percebido como uma mera consultoria ou treinamento de oratória? Então, essas foram algumas das questões que eu tive quando eu abri o meu negócio. E eu quero saber de você, quais foram as principais dificuldades que você teve quando você abriu o seu? Então, acho que vem um pouco aí do perfil estruturante, talvez, né, Ramon? Mas, quando você está dentro de uma grande empresa, você está escoltado por outras pessoas, pelos métodos próprios da empresa, ou muitas vezes, enfim, que foram adquiridos ali. Então, você tem como se fosse como eu posso falar? Um amparo. Um amparo, isso, né? De toda uma sistemática que já foi construída. Você entra ali para executar, lógico, você traz novidades e tal, mas você entra numa estrutura pronta, com um objetivo claro, e você começa a fazer parte daquilo. E aí, como a minha área ela é técnica, né? Então, a maioria das pessoas, a maioria dos consultores que atuam no que eu faço, eles são muito técnicos. Então, para quem trabalha com processo, quem gosta de mapear processo é a pessoa muito técnica, que gosta de organizar a caixinha no detalhe ali, na vírgula do detalhezinho que tá dentro da caixinha. Então, qual que é a maior dificuldade que foi para mim e para esse perfil? É a gente colocar a cara para vender. Por quê? Porque dentro de uma grande empresa, você não precisa vender... Se vender o tempo todo. Você já foi contratado para fazer aquilo, né? Sim. Você já tá lá, você já se vendeu ali na entrevista. O resultado técnico fala por si. E a vaga já existia, alguém te trouxe e queria que você performasse ali. Então, é muito difícil para quem tem esse perfil técnico colocar essa cara, né? E começar a falar sobre isso. Sem ser muito técnico, né? Sem começar a falar um tecniquez que ninguém entende. Então, para mim, eu acho que esse foi um dos grandes desafios. Um grande desafio também foi precificar meu trabalho, porque dentro de uma grande empresa, você faz um projeto que você retorna milhões, mas o teu salário é aquele, né? Você foi contratado por aquele salário e é aquilo que você recebe. Quando você entra, né? Quando você tem o teu próprio negócio, como que você precifica esse teu produto? É por resultado que você traz? É por hora? Enfim. E aí, assim, né, são erros e acertos e a gente vai entendendo qual que é o melhor modelo. Eu acredito também que a gente sempre tá aprimorando, a gente sempre tá descobrindo coisas novas. Então, acho que esses foram alguns dos desafios. E aí, um outro desafio que eu posso adicionar aqui apesar de eu ter um nome conhecido ali no corporativo, já ter uma autoridade e ter que trazer isso pro meu negócio, eu também preciso dar segurança para quem tá me contratando. E uma maneira de eu dar segurança para quem tá me contratando é trazer metodologias certificadas. Então, eu precisei entender como que isso ia funcionar no meu negócio, né? Então, eu já tenho algumas certificações, então, em planejamento estratégico, eu tenho certificações fora, eu tenho certificações em Lean Six Sigma, eu sou Black Belt em Lean Six Sigma,
E no decorrer do caminho, eu também precisava da base para fazer a avaliação de pessoas nessa história toda. E aí que foi que entra a Infinical Brain, porque eu não sou uma pessoa da área de humanas, da área de RH, vamos dizer assim. Eu sou uma pessoa de processos, e eu sou uma pessoa muito objetiva. Eu precisava de algo que embasasse muito claramente aquilo que eu estava usando para fazer sentido ali no processo. Para mim, para eu ter segurança para vender aquilo, até para precificar bem, né? Então, hoje eu tenho uma ferramenta que me dá essa segurança, eu consigo precificar com mais segurança e falar o meu valor para o meu cliente com mais segurança. Então, isso me traz essa segurança de precificar e traz essa segurança técnica, que eu sei que é o que eu tô falando. Já falei, né? Minha base, ela é técnica. Para mim, é muito importante ter isso muito claro. O dado é muito importante. Você quer apresentar para o cliente na linguagem que você entenda e que ele também entende. E os relatórios foram constituídos dessa maneira, né? Para que os gestores, para que seja dentro dessa linguagem mesmo técnica, tá? Então, isso foi constituído dessa forma porque quem concebeu aqueles relatórios foi um engenheiro. E Ramon, a gente falou aqui sobre várias dores que não são só minhas ou da Aline ou suas como consultor também, mas são de todos os consultores que estão no mercado. Dificuldade, por exemplo, de estruturar um método claro de atendimento, dificuldade em mensurar percepções, dificuldade em gerar valor sobre o seu trabalho, em precificar o seu trabalho. De que forma você vê que a Infinical Brain, como uma plataforma para consultores, ajuda os consultores a mitigar essas dificuldades iniciais? Há de diversas formas. A primeira forma óbvia, mais óbvia, é a segurança. Acredito que a segurança que o processo traz ali da informação segura, né? Você mostrar para um gestor, um decisor dentro da empresa, análise de perfil, mostrando as características e ele se espelhar naquilo, ele se refletir naquilo com clareza, ele se ver daquela maneira. Isso traz uma segurança para o consultor muito grande de que ele pode aplicar nos demais colaboradores do time, daquele gestor, naquele processo de consultoria que também tendem a dar certo. Até porque o próprio gestor fica instigado a saber mais sobre as pessoas, porque como revela aspectos ocultos, né? Não foi uma vez de fazer devolutiva a gestora dessa maneira, aplicando na consultoria, que ele fala: nunca contei isso pra ninguém, como é que vocês descobriram? Sim. Já me aconteceu da pessoa dizer assim, tá, o próximo passo é você me dizer quanto dinheiro eu tenho na conta. Só isso que falta você dizer. Os 6 números da Mega Sena, né? Onde é que tá a bola de cristal? Você colocou câmeras na minha casa. Eu já ouvi várias frases desse sentido. E realmente isso dá uma confiança, né? Cria então, essa segurança eu vou chamar de ponte, né? É uma ponte, literalmente. Cria-se essa ponte entre o consultor e o cliente e é com a plataforma faz essa ponte. Você sabe que esse eu percebi como o primeiro ganho quando eu comecei a aplicar o Sigma no meu negócio, porque eu acho que um dos nossos papéis no processo de consultoria é ir conquistando a confiança do nosso cliente. Não é porque o cliente nos contratou que ele já confia na gente. Muitas vezes, obviamente, ele precisa ter uma carga de confiança investida, mas ele vai entregando mais confiança ainda ao longo do processo, conforme a gente vai mostrando resultados com o nosso atendimento. E eu percebi que quando eu faço a devolutiva do perfil do cliente, já abre uma brecha muito grande para que a gente crie conexão, para que ele entenda que a análise que eu vou fazer é uma análise baseada em dados, é uma análise baseada num método que é validado, que é estruturado, que o relatório é um relatório de fácil compreensão, que ele mesmo lendo esse relatório consegue entender, aprofundar os seus insights sobre isso. E Aline, eu queria saber de você, como é que você conheceu o Sigma e o que é que mudou no seu trabalho desde que você começou a utilizar na sua empresa? Então, eu já tinha feito alguns testes comportamentais, né, alguns já conhecidos no mercado, e eu estava fazendo um trabalho de consultoria numa empresa e uma consultora que também estava lá me apresentou. Ela aplicou em mim o teste e me apresentou o resultado, e eu tive aquela coisa, uau, isso é diferente, né, isso aqui tá falando muito mais do que os testes comportamentais que eu vi antes. E foi ali que eu pensei, é por aqui, porque para mim, o que o relatório Sigma P entrega, ele vai muito além do que a gente tinha no mercado até então.
Então, isso, inclusive, quando eu falo para o meu cliente que a gente tem uma coisa que é muito mais atualizada, né? Que isso está embasado em neurociência, que é uma coisa atual, que não invalida os testes comportamentais que existiam no passado, mas que esse teste está à frente, que, né, ele traz mais ferramentas do que aquilo que a gente conhecia. Então, isso tudo muda tudo. E na aplicação, eu uso basicamente em 2 situações. Eu tenho um produto de entrada que são para pequenas empresárias que ainda querem, né, ainda tem uma estrutura pequena e tal, e que é uma mentoria. Então, eu faço uma mentoria mensal. E eu começo a mentoria com a aplicação do perfil Sigma P. E aí, logo depois elas já preenchem também o perfil da minha mentoria pra gente entender os desafios de negócio. Uhum. Então, eu uso o perfil do empreendedor com os desafios do negócio. Porque a Côncavo, ela nasceu pensando nessa personalização. Eu não acredito que os negócios são iguais, não é porque eles estão no mesmo segmento que eles são iguais. Os empresários são diferentes, os negócios têm caminhos diferentes. Para mim, fazer negócio é uma coisa artesanal. O pensar, o criar o negócio é uma coisa artesanal. Não existe como fazer isso de outra maneira. Então, quando eu trago a análise do perfil e eu trago a análise do negócio, eu consigo ser muito assertiva no que a gente vai trabalhar nas próximas sessões da mentoria. E aí, eu posso dar um exemplo. Eu tinha uma empresária que ela falou, não, eu vou contratar uma equipe comercial, porque eu não levo jeito pro comercial. Eu vou aprender a fazer planilha, porque a gente não tem processo aqui, eu vou aprender a fazer processo. Aí eu fui lá, apliquei. E aí, o que aconteceu? Ela tinha todo o perfil para fazer relacionamento com o cliente. E aí, ela, dona do negócio, tava pensando em contratar uma pessoa... background... Então, assim, não ia funcionar. E aí, quando eu mostrei o resultado pra ela do teste, eu falei, cara, você é a pessoa que tem que assumir essa frente. Por enquanto. Depois que o teu negócio crescer, é outra história, a gente vai ter que ver. Mas nesse momento, é muito melhor. É o teu potencial pra isso. É muito melhor você trazer uma pessoa pra fazer a planilha que você não gosta e você ficar no relacionamento com o cliente, que é onde você vai, de fato, tá ali no contato, entregando o teu produto e vendendo a tua ideia. E aí foi isso que ela fez. E deu super certo. Então, eu acho que isso, assim, nesse caso, encurta um caminho muito longo até a pessoa se perceber. Então, assim... Imagina, jamais ela ia se perceber. Não ia. E aí ela foi muito mais motivada também. Porque daí ela entendeu. Ela falou, nossa, sério que eu tenho todo esse potencial? Eu falei, claro que você tem. Você não gosta disso? Você não faz assim? Ah, é verdade. A experiência me mostra o seguinte, que quando a gente expõe a pessoa ao potencial, a uma atividade onde o potencial dela existe, as conexões cerebrais, a dopamina, a serotonina relacionada naquilo, começam a fazer uma mudança completa. E isso não afeta somente a atuação profissional da pessoa. Isso vai afetar as áreas sociais dela. Vai afetar a área de relacionamento, outras áreas também. Porque ela entra num lugar, né, cerebralmente falando, neuroquimicamente falando, de conforto fisiológico. E aí... Aí fala assim, mas é a zona de conforto. Não é zona de conforto. E mesmo é a zona de potencial. E mesmo que fosse, conforto não é ruim, o conforto é bom, a gente tem que quebrar um pouco isso. O pessoal chama de zona de conforto essa questão de pessoa preguiçosa, comodismo. Né? Não, a zona de conforto é bom o conforto, é bom o conforto. É bom a gente estar na nossa zona de conforto, mas sendo produtivo, né? A gente não é produtivo quando a gente não está exatamente na nossa zona de conforto. A gente está num lugar desconfortável, ponta de faca, que machuca, que é um trabalho que não é legal e a gente tem que fazer, né? E aí, o Sigma, ele faz isso assim. A primeira vez que comecei a estudar essas coisas e entrei dentro desse panorama, eu olhei para aquilo e falei assim, cara, todo mundo precisa conhecer isso. A sensação que eu tive dentro de mim foi essa. Todo mundo precisa ter esta oportunidade de se ver e se enxergar dessa maneira, sabe? Você sabe, Ramon, que teve uma cliente minha que quando eu apliquei o Sigma, ela disse assim, nossa, agora eu consigo me entender, me aceitar e me perdoar pelo que eu não fui capaz de fazer. E isso pra mim foi muito forte. Muito forte. Porque eu vejo que os relatórios, eles conseguem trazer essa compreensão que vai para além do comportamento, gente. Que a pessoa, ela entende o porquê que ela opera de determinadas maneiras. Por que ela faz com tanta facilidade algumas coisas e por que outras simplesmente não fluem, não vão para frente. Ou por que eu tenho uma determinada inteligência, mas toda vez que eu executo essa inteligência, isso me consome a alma.
É porque eu desenvolvi essa inteligência na base da força do ódio, dando um em ponta de faca. Eu desenvolvi sim, mas não é ali que está o meu maior potencial. Meu maior potencial está, às vezes, em uma outra coisa. E é nessa outra coisa que eu realmente transformo a vida das pessoas, que eu gero valor dentro do meu negócio, que eu me realizo, que é aqui que eu faço a diferença, né? Isso eu vejo acontecer comigo e eu vejo acontecer com os clientes em todas as devolutivas que nós fazemos. Em todas. Ano passado, nós fizemos mais de 200 devolutivas no escritório. Nenhuma delas a pessoa disse assim, não, mas eu não gostei. Olha, isso que tá no relatório eu já sabia. Não. As pessoas saem de lá com uma virada de chave diferente. É diferente e eu acho que por isso eu concordo quando você fala que todo mundo tem que conhecer, porque ter essa oportunidade. E assim, na minha aplicação prática, eu vejo o quanto acelera o resultado no negócio. Porque quando ela entende que ela nasceu para fazer aquilo, né? Que ela tem aquele potencial a ser explorado no comercial, ela vai segura. Isso. E ela desenrola muito mais rápido do que se a gente fosse fazendo aquele processo de entender, e de avaliar, e de discutir. Então, assim, acelera. É muito mais rápido. E a outra situação que eu aplico é na estruturação de equipes. Então, quando os negócios, eles normalmente... Os negócios começam de maneira familiar, né? Então, vão trazendo as pessoas da família. E não necessariamente as pessoas vão ocupando os lugares por competência, muito mais por confiança, né? Do dono. E quando a empresa, ela começa a crescer num patamar mais elevado, que ela precisa profissionalizar, fica difícil para o dono explicar para a irmã que ela não faz sentido naquela cadeira, mesmo que ele já até tenha percebido. Quando a gente aplica isso e entende a dinâmica toda, e aí é uma outra ferramenta, né, que, enfim, Nicole Brain disponibiliza, que é essa, olhar como que a equipe se relaciona entre si. Mapa. Isso fica mais claro. Cai a ficha para a própria pessoa. Né? Fica muito mais rápido de explicar, né? Então, assim, contra fatos e dados não argumentos. Então, isso, assim, traz segurança pra mim, porque eu não tô aqui vindo uma pessoa externa dizer que você não funciona pra essa posição, simplesmente, assim, qual que é a tua base, né? Eu tenho uma base aqui, né? Isso aqui. Um assessment que você mesmo respondeu e que demonstra que o seu perfil é que é diferente do esperado pra esta posição. Muitas vezes, para o dono da empresa que tem que fazer aquela mexida, também é uma segurança, porque aí ele está embasado e ele quer o resultado do negócio, ele está comprometido com o resultado do negócio. Então, ele olha para aquilo, ele também tem uma segurança e uma ferramenta ali para basear aquela decisão. Então, de novo, essa outra situação que eu aplico, eu percebo o quanto acelera o resultado dos negócios. E a gente vive num mundo que a gente precisa acelerar, porque o mundo está acelerado. Então, quando eu apresento... E o cliente também quer um resultado, né? Não quer pensar daqui 10 anos, ele quer saber hoje, qual é a transformação que a gente pode gerar no negócio hoje. Quando eu comecei a minha carreira, a gente fazia os projetos de Lean Six Sigma, a gente entregava em 6 meses e estava tudo bem. Hoje, se eu falar para o meu cliente que eu vou analisar um problema e eu vou entregar um resultado em 6 meses, ele não vai me contratar. Viu? Deixa eu fazer alguns comentários, fazer uma pergunta aqui. Posso fazer uma pergunta? Vou tomar o momento do entrevistador agora? Vai. Uau. Você falou várias vezes aqui que você é uma pessoa técnica, da área técnica e tal. E aí a gente teve um episódio, que a gente gravou um tempo atrás, onde a Thaís me questionou se a pessoa tinha que ser psicólogo. Na verdade, foi uma pergunta, né, que veio... E a gente teve esse questionamento, mas tem que ser psicólogo e tal. Você falou, nossa, mas eu não sou da área de humanas, eu não vim daquele lado e tal. Eu sou da área técnica. Quanto foi difícil para você absorver os conhecimentos e o quanto eles fazem diferença para você hoje? Só para mim ou para o meu negócio? Para mim como pessoa? Você... Total diferença. Porque, por exemplo, eu tinha a crença que eu era técnica e que eu jamais estaria aqui no podcast. Que o podcast não era pra mim, entendeu? Quando eu era criança, eu não tinha aquela matéria que eu mais gostava e nenhuma matéria que eu odiava. Que legal. Todas eu gostava, entendeu? Eu sempre fui aquela boa aluna, em todas meio que igual. E daí você não conseguia entender o pessoal que... E aí eu achava que eu tinha alguma coisa errada. Porque as outras pessoas, elas tinham uma preferência e eu não tinha. Apesar de eu ir bem em todas as matérias, eu não tinha aquela preferência. Então, isso pra mim, e quando eu falo assim, do planejamento estratégico a gente vai pra onde? Pra mim sempre foi muito difícil.
Porque eu achava que eu tinha que seguir uma carreira específica. E que eu tinha que ser fiel àquilo e seguir aquilo. Quando eu vi o teste, quando me apresentaram o teste, eu falei, cara, eu sofri à toa há tanto tempo. Porque eu entendi que eu tinha que escolher. E como eu gosto, né? Como eu fui me aperfeiçoando na área técnica, eu fui absorvendo essa informação pra mim, que eu era da área técnica e ponto. Você foi modelando isso pra você. Só que hoje, quando eu vejo os meus colegas que são da área técnica, eu falo assim, não, eu não sou da área técnica. Eles são da área técnica, eu não Eles são da área técnica. Porque qual que é a maior dificuldade hoje de quem eu vejo começando a empreender na área de consultoria no que eu faço? É vender. É aparecer. Eu não vou dizer que é o meu lugar mais confortável. Por quê? Porque eu passei anos falando assim, eu sou técnica. Mas eu não tenho problema com isso. Os meus colegas, eles falam assim, eu nunca vou fazer isso. Eu não gosto. Não, se tiver que aparecer, eu não vou fazer. Eu falo, cara, tem que aparecer, então vamos. E aí, pra mim, ter o conhecimento do meu perfil fez eu encarar isso, fez eu aproveitar aquilo que eu podia fazer, entendeu? E em vez de ficar tentando me encaixar numa caixinha igual todos os meus outros colegas que eu via se encaixando. Show de bola. E aí nasce o diferencial também do teu trabalho como consultora. Ah, com certeza, com certeza. Hoje eu vejo assim, esse entendimento, hoje eu vou falar aqui, né, eu tô com 41 anos, né, eu sofri quantos anos? Eu conheci o Sigma tem uns 2 anos. É, por aí. Então, eu fui nesse tempo todo tentando me encaixar e as coisas, elas meio que vieram juntas, assim. Eu fiz o teste, as pessoas começaram a me contratar como consultora e parece que a coisa foi fluindo. E, cara, hoje eu olho pra minha carreira e falo, até parece que eu planejei tudo isso pra chegar até aqui. Foi um aprendizado, né? Porque hoje, tudo isso que aconteceu foi um diferencial. Hoje, dificilmente eu encontro... Existem pessoas muito competentes no mercado, mas são poucos que têm a experiência que eu tenho e que têm essa clareza de olhar para todas as áreas da empresa, porque é essencial no que eu faço, ter essa visão. Visão sistêmica. Visão sistêmica. Isso com certeza é um diferencial. Com certeza. E o Sigma te deu mais clareza sobre todo esse teu potencial. Sem dúvida. Sem dúvida. E, assim, clareza e segurança. Porque aí parece que não é... Porque se você abre, as pessoas palpitam na sua vida, né? Sim. Ah, eu acho que você devia fazer isso. Se eu fosse você... Exato. Mas você não é. E aí, se a gente for mais longe, tem as crenças limitantes. Crenças limitantes que a gente traz da família. Eu venho de uma família empreendedora. Toda a minha família é empreendedora. Mas toda a minha família chegou num nível que ela falou assim, cara, pra mim aqui tá bom, não quero me incomodar mais. E eu pensava também isso, né? Cara, será que eu vou quebrar essa barreira? Hoje eu sei que eu vou quebrar essa barreira. Mas por quê? Muito autoconhecimento e com certeza o Sigma, hoje eu olho e eu sei por que eles não quebraram essa barreira. E não é nem porque eles não poderiam quebrar, não tinham potencial para isso. É porque eles optaram por isso. Hoje eu vejo que ter clareza do meu perfil e da minha potencialidade, ela me faz ter essa segurança de falar, cara, eu vou quebrar isso e vai ser diferente. Nossa, que legal isso que você disse. E agora a gente dá uma pausa aqui na nossa conversa, Aline, porque é a hora do FAQ do Consultor Estratégico, em que nós recebemos perguntas pelas nossas redes sociais direcionadas ao Ramon. E a primeira pergunta, Ramon, é a seguinte: como é que eu vou saber analisar os relatórios? Há alguma formação para quem assina a plataforma? Não, só uma. 1, 2, 3, 4, acho que 5 ou 6, se não me falha a memória. Temos muitas formações ali. A formação mais aprofundada é a primeira, essa que a gente estava falando bastante aqui do relatório Sigma P, que traz com muita profundidade toda a questão de neurociência, de embasamento, toda a parte de neurolinguística e toda a parte de inteligências, né, que vão embasar ali as informações de relatório, comportamento, etc. Toda a questão de como conduzir uma devolutiva, porque não basta somente ter o conhecimento técnico, mas também precisa aprender a como entregar isso para o cliente, né? Então, aí a gente brinca lá, tem umas palavrinhas proibidas, uns truques, uns exercícios, tal. Depois nós vamos ter a formação também do Sigma Com, que é o relatório de chaves de comunicação.
Daí essas outras formações, elas vão se tornando com uma carga horária mais leve, justamente porque o conhecimento instalado já avançou. Mas todo e qualquer relatório da plataforma tem a sua formação correspondente. Ramon, pergunta número 2. Os relatórios da Infinical ajudam a sustentar recomendações para níveis mais estratégicos na organização? C-level, diretor? Muito mais para níveis mais estratégicos até do que para operacionais, diga-se de passagem, tá? Porque, contundentemente, quando você traz um executivo, as pessoas não vão buscar necessariamente pelo perfil, mas pelo currículo e pela experiência e pelo que a pessoa pode trazer. O perfil ele vem como um agregado. Então ele não entra como algo que vai ser feito para desclassificar pessoas, mas pelo contrário, para entender o estilo daquela pessoa e montar o escopo, porque quando você traz um executivo, vai trazer também todo o aparato ao redor dele. Então provavelmente ele vai querer algumas modificações com relação a diretorias, a diretrizes, a forma de conduzir, organograma, etc. Então é importante que a gente entenda o perfil do executivo para entender qual será o ritmo cultural que ele vai imprimir no time. Perfeito. E a terceira pergunta tem até uma certa relação com essa, que é: estou atendendo uma empresa e um dos 3 diretores que atendo, eu tenho muita dificuldade em me comunicar. Como é que eu posso criar conexão com esse diretor? Então, essa é uma pergunta que a gente só consegue responder na prática. Vamos lá? Algumas dicas interessantes nós podemos extrair deste nosso relatório chamado SigmaCom, Chaves de Comunicação. Aqui eu apresento para vocês as chaves de comunicação do Batman. Ele fez esse relatório de 2021, né, um exemplo que nós temos de modelo aqui no sistema. Existem algumas informações interessantes aqui relacionadas aos quadrantes de domínio da pessoa, que cada quadrante vai falar um pouquinho sobre como são os estilos de comunicação. Mas as informações sobre a pessoa começam realmente aqui nesta página, quando a gente vem falando do perfil de comunicação. Então, nós temos um resultado dizendo que esse perfil ele é mais reservado com relação ao contato próximo. Então, nosso amigo consultor que fez a pergunta dizia exatamente que estava com uma dificuldade, né, de entrar em contato, de fazer uma conexão melhor com este cliente. Quando a gente acessa as informações desse cliente, a gente descobre que facilitadores dessa comunicação são ser objetivo, muito objetivo com esse cliente, começar pelas premissas, terminar com as conclusões, ficar atento ao sentido lógico e etc. Agora nós temos alguns bloqueadores. Estes bloqueadores incluem atrasar o horário. Digamos que o nosso amigo consultor chegue atrasado na reunião. Pronto, já temos um bloqueio automático ali na base cerebral desse cliente em relação ao consultor, e então acaba bloqueando também a comunicação. Bom, gente, nesse relatório existem então outras informações aqui que a gente pode encontrar, como modal de expressão verbal, e entendendo aqui complementos e gatilhos da comunicação, ambiente preferencial, estilo de abordagem, e etc, etc. Lema do perfil. Eu vou deixar com vocês podem acessar o nosso sistema e dar uma olhadinha lá, tá? Se tiverem mais dúvidas, depois a gente conversa, mas por hoje é isso. Obrigado. Muito bom, Ramon. Excelente explicação. Aline, agora uma pergunta com uma perspectiva um pouco diferente. Desde que você começou a utilizar a Infinical Brain nos seus atendimentos, você percebe que a forma como o cliente te vê também é diferente? Sim, com certeza. Inclusive, os clientes já falam assim: a gente pode aplicar em mais uma pessoa? Porque eu, às vezes, acabo assim, começando por, vamos pegar aqui a equipe, né, o que a gente tá querendo mexer, e aí, normalmente, eles falam assim, poxa, isso aqui é super embasado, isso aqui. Então, assim, passa uma segurança, de novo, vou usar aqui a mesma palavra, mas é isso, ele se sente seguro, porque ele vê que o método funciona, e é um método com base. Então, ele acaba confiando mais e querendo mais ainda, né? Então, expandir isso dentro da empresa. Você já teve algum cliente teu que falou, não, eu acho melhor não fazer esse tipo de coisa? Não, acho que não. Mas se um dia tiver, eu vou te dar a dica. Vou te dar a dica. Acho que eu sou uma boa vendedora, hein? Também. Se um dia você tiver algum cliente que fala, não, mas eu acho que esse tipo de informação não é necessário. Você fala, não, eu não vou mostrar pra ninguém, eu só quero a informação pra mim. Porque pra você como consultora, é importante ter as informações, certo?
Certo. Então, não necessariamente está conectado com ter que mostrar para o cliente, mas está muito conectado com como você vai programar o teu trabalho. Perfeito. E é esse argumento que eu uso. Eu coloco em todos os meus processos e já de largada eu falo, olha, você vai passar por um assessment. Nesse assessment nós vamos conseguir identificar melhor o seu perfil, porque é com base nele que eu vou fazer todo o PDI para o seu desenvolvimento. Ou é com base no assessment desse grupo que eu vou elaborar o conteúdo deste workshop, deste programa de treinamento. Então, para mim, além da questão da devolutiva para o cliente, ele serve como um material onde eu baseio as minhas tomadas de decisão sobre os tipos de conteúdo, o tipo de abordagem que eu vou fazer, se é um cliente que eu posso puxar mais a corda porque eu sei que ele vem, ou se é um cliente que eu tenho que ir com um pouco mais de cuidado, que eu tenho que ir com uma abordagem um pouco mais leve, se é um cliente que precisa de muito dado, estatística, número e informação para se sentir convencido, ou se é uma pessoa que não, que eu falo, aponto o caminho e ele já vem, se é um cliente que precisa de um nível muito complexo e profundo de informações, muita informação. Ou se é um cliente que precisa de pouca informação. Se é um cliente que tem um modelo de comunicação reverso, né, Ramon? Isso é bem comum. Então, tudo isso a gente consegue ver. E isso faz com que na hora de você se comunicar com o cliente, você conduzir um processo de desenvolvimento, seja ele individual, coletivo, ou mesmo pensar numa estrutura de organização da empresa, organograma, cultura, processos, isso te mostra algo que muitas vezes a olho nu a gente não enxerga. Então, ele permite que a gente tenha acesso a informações que melhoram muito a nossa tomada de decisão. E aí o que acontece, desculpa te cortar, Thaís, o que acontece, no final das contas, quando você aplica, fala, não, eu não vou mostrar para ninguém, vou usar, aí você fala, daí o próprio gestor questiona, o próprio cliente questiona, viu, mas aquele negócio que você fez lá, tinha umas perguntas meio estranhas e tal, o que deu? Ah, você quer ver o seu? Tá aqui, vou te mostrar. Entende? É só porque realmente, às vezes pode existir essa barreira. Eu te falo porque eu já enfrentei essa barreira outras vezes. Eu nunca tive esse problema. Nunca nenhum cliente. Eu tive sorte que as pessoas, elas querem muito saber qual foi o resultado, onde é que, né, elas tem uma empolgação, né? Eu também. E agora, uma coisa que eu acho que não foi exatamente uma dificuldade em apresentar o resultado, mas uma questão que aconteceu foi que tinha... ali na estrutura existia um apego a uma pessoa da equipe e que se entendia que aquela pessoa seria o sucessor ou, né, o cara que ia dar conta de tudo. Então, o dono da empresa colocou uma expectativa altíssima nessa pessoa. Quando eu apresentei o resultado, né, não era essa pessoa que deveria ocupar aquele lugar. Nesse caso, o empresário não entendeu muito bem, entendeu, mas a gente sabe também quando ele não... Não quis entender. Não quis aceitar, porque, gente, ele tava apostando naquele cara já há tanto tempo e... Eu não posso estar errado, eu estou anos fazendo isso. Exato. E aí, eu como consultora, continuando o trabalho, eu percebi isso, só que eu sabia o perfil daquela pessoa. Então, eu fui conduzindo de uma maneira em que ela tivesse um espaço de destaque ainda dentro da empresa, mas naquilo que ela era boa. Ela era uma pessoa boa tecnicamente, ela jamais seria uma gestora de equipe como gostariam que ela fosse. Então, a gente fez uma mudança na estrutura. A mudança na estrutura já era prevista, né? Mas que colocou essa pessoa lá onde ela realmente ia trazer todo o potencial dela. E hoje, pra mim, isso é um desafio. Porque como eu trabalho com empresas que elas vão se formando organicamente, as pessoas não conseguem ter essa visão estruturada do negócio. Então, mesmo que talvez ali, naquela primeira apresentação dos resultados, não tenha o aceite 100%, eu consigo usar essa informação para ir trabalhando ali o que a gente está estruturando de equipe e ir colocando e até pontuando, né? Quando a pessoa tem um comportamento, fala, né? Aqui, olha, tá vendo como ela foi bem aqui? Nossa, olha só como, né, faz sentido para ela essa atividade. Isso. Então, eu consigo ir de uma maneira mais sutil, encaminhando para que as coisas funcionem melhor. Perfeito. Aline, nós estamos chegando ao final do Brain Talks de hoje. Eu quero agradecer imensamente a tua presença aqui conosco. Muito obrigada. Imagina, Thaís, eu que agradeço. É um prazer estar com vocês. É um prazer falar do Sigma P. É uma ferramenta que eu uso e que me traz muito resultado. Então, sempre estou à disposição de vocês. Obrigada, viu? E Ramon, obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado, Aline, por estar aqui, contar o teu relato comum de muitos consultores. Tenho certeza que vai ajudar muito todo o nosso time de consultores, amigos, parceiros que estão aí
suas informações. Obrigado, Thaís. Obrigada, gente. O Brain Talks de hoje fica por aqui. Se esse conteúdo fez sentido para você, não se esqueça de compartilhar esse vídeo também com outros consultores que precisam dessa informação. Siga e acompanhe as nossas redes sociais, porque frequentemente nós compartilhamos informações de valor para tornar a sua carreira ainda mais estratégica. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!